Olá! Olá! Boa tarde! Tudo bem por aí, gente? Mais uma live da Positivamente? Delícia, né? Poder estar com vocês mais um dia. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é coragem. Como encarar positivamente as mudanças? A nossa convidada já tá por ali, olha. A nossa convidada é uma convidada muito especial, né? E eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo de hoje. Então eu vou fixar aqui o nosso tema e já vamos chamar a Marjorie. Vamos colocar aqui pro pessoal que entrar. Como encarar positivamente as mudanças? Tema importante, hein? Que legal. Aí entrou. Foi. Fixa ele pra nós, pra gente chamar a Marjorie. Nesse sábado à tarde tá gostoso o tempo hoje, né? Tá bem melhor do que tava essa semana, hein? A Marjorie tá entrando. Oi, gente! Oi! Tudo Tudo bem, bem? querida? Tudo bem com vocês? Tudo Tudo jóia? E bem. você, como tá? Tudo bem também. Nossa, espero que vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo certo aí? Vão dando uns oks aí. Tudo jóia. O pessoal tá entrando, tá tudo bem? O áudio aí pra vocês? Vocês estão conseguindo escutar direitinho? Vamos mandando joinha aí pra gente saber que vocês estão ouvindo bem e a gente continua, hein? É isso aí. Delícia. Bom, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está entrando. Tarde. Boa Muito obrigada pelo tarde. convite. Estou muito emocionada de estar aqui hoje. Ah, que coisa boa. A gente que agradece. É um prazer, né? A gente poder bater esse bate-papo aqui agora. E quando a Milene falou um pouquinho de você, falei, vamos chamar a Marjorie para um bate-papo com certeza. Bom, Ai, deixa que a bom. gente. Acho que é legal a gente se Podia. apresentar. E aí você se apresenta, porque pode ser que tenha pessoas que estão vindo aí, seus seguidores, e não conheçam a gente. Aí você se apresenta também. Então vamos lá. Ótimo, perfeito. Que bom. Nós somos da Positivamente, né? Eu sou a Pamela. Eu sou a Milene. Nós somos terapeutas ocupacionais e a gente sempre teve um desejo muito grande de trabalharmos juntas, né? Somos amigas desde a faculdade e como essa rotina muito louca aí nossa, né, Mi, de estudo, de trabalho, nunca a gente conseguiu fazer nada juntas. Aí vem pandemia e a gente soma forças. E eu falo, a gente conversa muito aqui que a pandemia nos uniu ainda mais. Então, Você fez surgir a hora certa, sabe? E aí, assim, a gente, né, iniciou positivamente com o intuito mesmo de ajudar a melhorar a saúde emocional de todo mundo, né? Porque a gente sabe que, assim, a cabeça gera o nosso corpo, então a gente precisa estar bem emocionalmente para dar conta das N atividades que a gente faz na nossa vida. É. E aí, Marjorie, a gente tem feito algumas lives, alguns convidados, vários temas. E quando eu vi a sua última decisão de vida, que daqui a pouco você fala melhor para todo mundo, eu falei, positivamente tem que conversar com ela. Aí trouxe para a Pan e assim, depois da nossa primeira conversa também, aí lacrou de vez. Lacrou né? de vez. Então acho que você podia se apresentar um pouquinho agora para quem tem acompanhado as nossas lives, que essa convidada é especial, gente. Nossa, que delícia, que bom assim ouvir, né, desse convite, porque para mim também foi um convite muito especial. Então, eu quero mais uma vez agradecer por estar aqui. Acho que é uma oportunidade mesmo de diálogo e eu fiquei muito contente porque até com o tema, porque na verdade é um processo corajoso para todos nós, né? Quem aí não está precisando de coragem, de incentivo? E vocês também aí, né, começando com essa nova fase, com novas oportunidades. Então, eu acho que a gente vai ter muito para dialogar, muito para trocar. Quero agradecer a presença também de quem está entrando, que a gente possa conversar, possa pegar aqui os comentários e começar a fazer todo mundo participar junto. Bom, vou falar um pouquinho de mim rapidamente. Meu nome é Marjorie, eu sou fonoaudióloga há mais ou menos um pouco mais de 20 anos.
Trabalhei por 18 anos na iniciativa pública, né? Aqui a gente mora no Vale do Paraíba, então trabalhei em várias cidades aqui do Vale do Paraíba. E além da questão da comunicação, da fonoaudiologia em si, né, que é um leque de possibilidades terapêuticas e tudo mais, eu também me desenvolvi no processo de educação permanente, de aprendizagem significativa. Então, para mim é muito legal quando a gente começa a ter esse diálogo com as pessoas, né, porque isso faz sentido. E até recentemente eu estava, então, na prefeitura de Jacareí, que foi onde eu conheci a Milene, né? Fizemos alguns processos juntas e tudo mais, e agora eu estou aqui mais quietinha no mundo das lives e gostando muito desse processo novo de trocar informações, de ideia. Eu vou falar um pouquinho sobre essa transformação, não vou dar todos os spoilers agora, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de ressignificação que é tão importante, né, e que está sendo tão presente na vida das pessoas. Então, eu acho que tudo que a gente vai falar aqui, eu espero que as pessoas estejam sentindo e consigam também trocar com a gente. Quem não estiver aqui agora, que consiga acompanhar a live depois gravada, né, porque eu acho que isso também é uma grande conquista para a gente, deixar gravado e tudo mais. Sim. A gente fica super feliz, viu, Marjorie? A gente tem trabalhado alguns temas aí de saúde mental, tudo visando qualidade de vida, né? Autonomia, evolução, saúde mental, emocional, física, inclusive, né? A gente tem feito umas parcerias. Sim. Então, quando a gente pensa um pouco no seu processo, e aí você divide daqui a pouco com todo mundo, casa tanto com o que a gente vem trabalhando, porque um dos temas que a gente tem batido muito em cima, né, Pan, é a questão do autocuidado, do autoconhecimento, do autopriorizar-se, né? Enfim, de pegar as rédeas aí da nossa própria vida, né? Não deixar só ser levado pelas circunstâncias, problemas, situações. E isso exige muita coragem, né? Então, quando a gente pensa nesse tema para hoje, eu acho que assim casou de uma forma tão especial, tão bacana, até com o momento que todos nós temos vivido, né? Que tem, como você disse, tem exigido coragem de todo mundo, né? E eu achei muito interessante porque realmente a coragem tem tudo a ver com isso, né? Com o autoconhecimento, né? Com o autocuidado. E nunca tem se falado tanto quanto tem se falado agora sobre o autocuidado, sobre ressignificação. E às vezes quando a gente fala de autocuidado, a gente tem aquela sensação que é só, vou fazer um skincare hoje, eu vou passar uma maquiagem, então, eu vou pôr uma roupa bonita. E, na verdade, tem a ver com tudo isso também, que tem a ver com as nossas rotinas e tudo mais, mas também tem a ver com esse autoconhecimento, com respeitar, né, os nossos processos, com fazer aquilo que faz sentido para a gente, transformar as nossas ideias. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente pensa no autocuidado só no viés a gente, assim, no viés só do cuidado externo e não no interno, a gente acaba não sendo um ser humano integral e a gente precisa de tudo isso. A saúde mental está dentro disso, os nossos processos de escolha, né, estão dentro de todo esse combo, porque a gente não é um ser separado, né? A gente é muita coisa só. E aí esse momento pandêmico vem justamente para ensinar a gente um pouco a olhar e ter a necessidade de olhar para si, né? Então eu acho que isso é um processo que está acontecendo no mundo inteiro e eu fico particularmente feliz porque um pouco também da parte da minha história é que eu sou paciente oncológica, né? E a gente com a parte da oncologia, com todo o processo, né, da doença e da própria saúde dentro da doença, a gente acaba passando por algumas quarentenas aí na vida, né? E aí a gente já vem se transformando, né? E então o quanto isso empodera a gente, né? O quanto olhar para si, finalmente olhar para si, porque para mim foi um processo assim, eu tive que, através da doença, olhar mais para mim. Não que eu não olhasse antes, mas antes eu ficava tão conturbada com tantas coisas que eu não tinha tempo de olhar para mim. E hoje eu percebo o quanto isso é importante, o quanto isso faz sentido. Então, eu acho que é esse viés do autocuidado que a gente precisa muito focar, porque senão a gente acaba pegando um nicho muito pequeno
do que o autocuidado é, porque ele é muito mais amplo, ele é muito mais integral, né? Sim. Muito mais complexo, né? É. Com certeza. Acho que não tem nada que seja fácil quando está relacionado ao ser humano, né? Porque Sim. nós somos muito individuais, né? Muito singulares. Uhum. Então, eu acho que isso é um processo que é de cada um. E cada história, né, é uma. Então, por isso que eu fico tão feliz de estar aqui e de ter sido escolhida como uma dessas histórias, porque eu sei que tem tantas aí, tem tanta gente. Então é muito gostoso saber que eu posso contribuir um pouquinho com a minha história e ampliar esse processo, porque é um processo educacional para todos nós, né? Com Sim, com certeza. E certeza. você sabe, Marjorie, assim, eu acho que a gente, eu e a Mi, a gente é muito de compartilhar um pouquinho, assim, do que a gente sente, da nossa história, das histórias que a gente vivencia no serviço público, dos nossos pacientes. Então, assim, é muito lindo a gente poder fazer isso. E a gente gosta muito dessa troca, porque é, sim, uma troca muito verdadeira. Uhum. E aí não é clichê, Uma troca né? ganha-ganha. Super ganha-ganha, Exatamente. né? Super E você sabe que é ganha-ganha. engraçado que a gente que trabalha muito com essa parte terapêutica, eu sentia muito isso, não sei se com vocês é assim também. Mas antes de eu passar por esse meu processo, e aí entra a coragem, eu não olhava tanto para mim como eu olhava para o outro. Como eu olhava, por exemplo, para um paciente ou para alguém que eu assistia, né, em algum momento da vida, ou então mesmo quando eu dava uma palestra ou uma aula, eu sempre tinha esse olhar de compaixão, de carinho, de autocuidado, muito pelo outro, porque isso é muito natural na gente, Uhum, terapeuticamente. E eu sim. acabava deixando o meu processo de lado, o meu processo muito para trás. Então, eu falo para as pessoas: não espera ficar doente, não espera ter que ter alguma coisa muito grave ou algo que te limite tanto para você começar a fazer esse processo. Então, por isso que eu vejo, embora pareça romantizar um pouco essa questão da pandemia, mas eu vejo a pandemia como uma oportunidade do mundo inteiro parar e olhar um pouco para si, né? Uhum, Porque se a gente for falar, então, né, entrando no tema mesmo do que é coragem, que eu acho que é um desafio falar o que é coragem, mas assim, o que difere um processo corajoso de um processo sem coragem é o que você faz com o seu medo. Porque medo todo mundo tem, né? uhum, Sim. Receios, desafios. Então, assim, como você encara esse medo é que vai te fazer ter coragem, né? Ser um processo corajoso ou não. E nem uhum, sempre a gente precisa ter a mesma coragem, a mesma forma de pensar. Pelo contrário, tem horas que às vezes a gente vai sucumbir a alguma coisa e tá tudo bem. Então eu acho que Uhum. essas falas, esse diálogo que tem vindo, muito por conta também desse processo de isolamento, até porque o processo de transformação ele é muito interno e muito individual e a gente só consegue fazer isso na calma, né, na Uhum. concentração de olhar para si, tem sido um processo do mundo inteiro, uma oportunidade geral, né? Que nem todo mundo também vai conseguir da mesma forma. Eu acho que a gente também não pode ter essa visão de que, então tá, agora o mundo vai se transformar e tudo vai ficar lindo, né? Porque não é assim. É um processo muito de cada um. Né? E o olhar para esse processo é que vai definir se você vai ter coragem mesmo de falar, não, eu estou em primeiro lugar, ou se muitas vezes você vai ter que recuar e falar, não, peraí, agora não é o momento, né? uhum, Então, agora não dá, agora eu preciso esperar, agora não, eu não estou ainda com bases sólidas para conseguir fazer isso. uhum, Sim. Mas é legal que você tem assim dois momentos da sua fala, você acaba apontando em geral a mesma coisa, que é importantíssimo, né? Da gente não esperar que o negativo bata, assim, né? Ou tô é, aqui para você resolver sair do lugar, né? Que às vezes quando você tem uma doença ou quando você está em meio a uma pandemia como a que a gente tem vivido. E acho que talvez o primeiro sinal de coragem para isso tudo, né, é como eu vou encarar essa oportunidade que a vida está dando. Porque assim, nem todo mundo vai evoluir agora, mas todo mundo tem essa oportunidade agora, né? Sim, sim. E é claro, cada um no seu processo individual, e alguns vão precisar de ajuda profissional para isso, né? E é válido, tá tudo bem. Sim, Mas quem é que vai ter coragem de mexer na ferida agora, né? é. É isso, eu falo que assim,
essa coragem, ela não é isenta, né? O processo corajoso, as pessoas têm muito a sensação de que a coragem é assim, eu vou lá e faço, e pá, eu sou ótimo. E parece um processo que é isento de planejamento. E não é, porque tudo na nossa vida, vocês são terapeutas ocupacionais, vocês sabem disso melhor do que eu. Tudo é o nosso processo de vida diária, tudo é a nossa rotina, né? E às vezes a gente acha que ter um ato de coragem é aquela coisa assim, nossa, eu vou que nem um leão para cima de alguma coisa. E não é, ele tem que ser um processo planejado, ele tem que ser um processo organizado. Ele pode vir, né, de uma angústia ou até de uma ideia, às vezes de um insight, mas a gente também precisa elaborar isso dentro da gente, não é assim, né? Por isso que eu falo que no processo oncológico, isso me ajudou muito, e tem algumas meninas aqui que estão participando que são também oncofriends, como a gente chama carinhosamente. É lindo, né? Somos oncofriends. Não conhecia, e a gente... então, é um termo muito usado entre a gente, entre as oncofriends mesmo. A gente tem muito esse diálogo, porque a gente passa, né, por esse processo de transformação e por essa intuito de ter uma coragem, né? A gente ganha uma coragem, assim, é meio que jogado na nossa cara, tipo, ou você vai, não tem muita escolha. Então, a gente acaba desenvolvendo essa resiliência, esse processo mesmo de transformação. Então, eu acho que é muito rico quando a gente passa essa experiência para o outro, né? Porque, embora cada um tenha um processo, é através dessas inspirações, é através desse diálogo que a gente muda a nossa mente. Por quê? Porque é um paradigma, né? Eu falo que pensar positivamente ou pensar negativamente cria o mesmo esforço. É o mesmo esforço mental. Mesmo É o gasto mesmo de esforço. energia. O gasto de energia é o mesmo. Só que você precisa começar a se acostumar a ver a coisa diferente, né? Se eu toda vez vejo a coisa pelo lado negativo, qualquer processo meu vai ser negativo. Qualquer processo vai ter críticas, qualquer processo vai ser muito pesado, vai ser muito moroso. Se eu vejo positivamente, eu consigo abrir um pouco mais a criatividade para outras coisas. Então, é essa mudança de paradigma que a gente tem que ter até para coragem, né? Porque a coragem também é aquilo que eu falo, não é uma, é como eu falei anteriormente, né? Não é uma coisa que pá, você, né? Hoje eu acordei corajoso, tô ótima, né? Nossa, hoje botei o escudo da coragem, coloquei a capa do Batman e fui. E não é assim, né? Eu acho que é um processo também de respeito com os seus desejos, com as suas vontades. Tudo isso é um processo muito corajoso. E eu acho que a coragem maior que a gente tem que ter é de respeitar os nossos desejos, respeitar aquela vozinha, aquela luzinha que está dentro da gente. E foi um Nossa pouco isso que me intuição. fez resolver, né, no meio da pandemia, até abandonar um emprego público, né? Um emprego no qual eu estudei, passei, concursada, estável, né? E assim, as pessoas olham para mim e falam assim, Marge, você é a única na pandemia que está largando tudo, né? E por que isso, né? E é importante até falar que isso não foi um processo só da pandemia. Eu acho que a pandemia só, digamos assim, fortaleceu um desejo que já estava lá dentro há muito tempo e que eu também não respeitava. Então, eu acho que isso, por isso que eu falo que a coragem, ela é um processo que a gente vai encarar durante a nossa vida inteira. E ele não é isento de medo. Esse que é o grande, acho que é a grande sacada, né? Eles não são coisas um pouco opostas, mas que não estão distantes, né? É legal, né? Frisar isso. Perfeito. Há um tempinho atrás, Marjorie, não sei, umas semanas aí, a gente gravou um vídeo falando da importância das emoções negativas. E a gente falou um pouquinho da importância do medo, né? Então é legal frisar que assim, a gente não vai deixar de ter medo e a gente nem deve, né? O objetivo não é esse. A coragem é a gente saber agir apesar dele, entendendo ele, respeitando ele, né? Incluindo o nosso medo no processo, inclusive, né? Para que a gente consiga agir ainda com essa parte que a gente tem, que a gente não vai deixar de ter. Porque se a gente for esperar o medo passar para agir,
quem é que vai agir, né? Quando que vai agir? O negócio é não deixar o medo paralisar a gente, né? Porque o medo, ele vem muito com essa paralisação. E quando a gente fala de coragem, o que seria da coragem ser o medo? A gente não conheceria o que é coragem, né? Então, eu acho que são sentimentos, são atitudes que elas são complementares. E não dá pra gente isolar uma da outra. Porque eu acho que coragem, como você mesmo está falando, Marjorie, não é uma coisa de bate-pronto, né? Não é uma coisa assim no tupetão, né? Que a gente fala. Então, assim, eu tô com uma palavra aqui na minha cabeça que não vai sair, tá aqui, ó. Não. Impulso. Ó, tá parecendo eu. Tá parecendo eu que perco as palavras. Nossa, meu cérebro não é mais o mesmo, mas o de vocês ainda tá bom, viu? Então. Mas é tanta coisa, eu falo que assim, às vezes é tanta ideia aqui para você organizar elas, aí você vai dando aqueles detalhes para você chegar onde você quer, né? Mas a palavra que é impulso. Muitas pessoas confundem a questão da coragem como uma coisa impulsiva, né? Então, assim, como você mesmo falou, uma coragem bem-vinda é uma coragem estratégica. É aquela que você planeja, aquela que você, né, sabe, assim, o porquê. Por que eu preciso tomar essa coragem? Tudo bem o que me impulsiona, mas não que seja só apenas um impulso, né? Sim. E é por isso que eu falo tanto que a coragem, ela vem de um planejamento e vem desse autoconhecimento. Porque você só vai conseguir entender que aquele processo faz sentido para você e realmente vai dar uma transformação na sua vida, e essa transformação vai ser positiva, quando você se sente preparado e quando você se conhece. Porque aí você conhece o seu limite, você conhece até onde você pode ir, você conhece aquilo que você pode fazer, né? Que nem eu falo para as pessoas, muitas vezes, nesse momento agora, né? Que eu saí de um emprego público e tudo mais, muitas pessoas falam assim, nossa, queria ter sua coragem, queria ter sua coragem. Eu acho que foi a frase que eu mais ouvi nas últimas 2 semanas, é isso, nossa, como eu queria ter a sua coragem. E realmente, a gente só consegue ter a coragem se a gente tem uma real visão daquilo que está acontecendo e a gente tem possibilidade de tomar atitudes, né? Porque por muito tempo também eu não tive essa possibilidade, eu não tive essa escolha, né? Eu acho que a gente, essa semana, eu acho que o mundo parou bastante as últimas 2 semanas para a gente começar a falar de certos privilégios e de certas coisas que estão acontecendo no mundo e realmente, às vezes, a gente não tem o privilégio de certas escolhas. Não tem. Só que também, quando a gente tem esse privilégio, respeitar esse momento é fundamental. Entender esse momento e fazer ele acontecer, que é o processo corajoso. Porque às vezes a gente deixa o momento passar. A gente deixa a vontade sucumbir àqueles paradigmas que a gente tem lá atrás, que são as coisas que a gente está tentando mudar. Então, eu acho que a gente está numa sociedade que está dialogando mais, que está fazendo mais processos de transformação coletivo, né? E a gente precisa entender qual é o nosso papel individual neste coletivo também. Aí a coragem vem. Né? Eu acho que são várias nuances aí. Eu acho que a gente poderia ficar tipo live de dias aqui falando. A gente pode fazer um workshop de coragem e outros processos. Mas o que é importante é isso que você falou, Pamela, e a Milene também falou. Não é um processo impulsivo. Lógico que a gente tem um impulso de fazer certas coisas e precisa dessa energia, porém, ele vem de uma construção de autoconhecimento, de maturidade, de possibilidades, de estratégias, de auxílio também, de rede de apoio, né? Por isso que eu falo que está muito ligado ao autocuidado, porque quando a gente pensa que o autocuidado ele está na nossa saúde integral, a gente não consegue pensar não coletivamente, né? Ai, que fofura! Ela quer participar de todas, não adianta. Isso aí, deixa ela participar também, que a gente quer os latidinhos aí de aprovação do nosso conteúdo. Não, a Dora eu falei que vai virar nossa mascote já já. Ela é terrível, já apareceu em vídeo e tudo.
Mas, Marjorie, é muito legal isso, né? Porque, assim, eu fico pensando o quanto as pessoas ficam com receio de dar o primeiro passo, né? Fica assim, pensa-se muito nas consequências, mas e se? E se? E se? E nesse e se, a gente vai se travando e vai se deixando de lado. Esse autoconhecimento que você fala nesse momento, ele é a chave do negócio para a gente poder saber também ponderar, né, o que está Sim. ruim naquele exato momento para que isso seja uma coragem já meio que pré-instalada. E até anterior a isso, né? Porque eu Sim. estava pensando quando a Marjorie falou assim, de você ter a coragem na hora de definir o que você vai fazer no sentido vou ou não vou, né? Mas tem gente que eu acho que vai além, porque assim, o autoconhecimento atrapalha até para ter objetivos, né? Você está dizendo para gente que você já tinha esse objetivo há algum tempo, que é algo que foi intensificado na pandemia, porém não gerado agora, né? Sim. Mas tem gente que eu acho que ainda está faltando gerar, sabe? Brotar aquela coisa no autoconhecimento que você vai se conhecer e saber de fato o que você quer, para daí sim você poder priorizar isso. Né? E aí é uma coisa que a pandemia também tem ajudado. Então, nesse momento, tem gente que não vai agir, que não vai colocar só a coragem em prática, mas tem gente que vai ficar mais introvertido, se conhecer mais nesse momento para agir daqui a pouco e tá tudo certo, né? E vai buscar ajuda também, né? Porque, embora seja um processo individual, né, de cada um chegar no seu momento, isso não significa que a gente não possa ter ajuda, não possa ter ajuda, né, terapêutica dos nossos amigos, das pessoas que a gente conhece, da nossa família. Então, eu acho que isso também é importante, né, a gente frisar, porque às vezes o processo fica muito distante, ele fica, parece que longínquo da nossa possibilidade, né? Por conta de não termos, como a gente estava falando, de certos privilégios, às vezes de ter tempo para fazer uma terapia, ou mesmo financeiro para fazer uma terapia, para buscar ajuda. Às vezes a gente não tem, e se a gente for ficar também esperando a condição ideal, nunca vai estar ideal, né? O que é ideal? O que agora, né, tá muito comum falar, o novo normal. Mas o que é normal, né? Não tem o novo normal, tem o novo que a gente está tentando se adaptar e ser resiliente a isso. Então, assim, até o processo de adaptação, assim, eu nunca imaginei, por exemplo, olha só que louco, né? Eu nunca imaginei, por exemplo, estar fazendo essas lives e estar aqui, para mim, foi um processo de total novidade. E quando eu comecei a fazer, eu falei, caramba, olha, não é que o negócio é legal, não é que a gente consegue dialogar, não é que a gente consegue encontrar outras pessoas. E eu acho que esse é o momento legal da gente pensar um pouco, né, nessa coisa, às vezes, midiática, nessa quantidade de informações, porque vocês falaram uma coisa importante. A gente precisa dessa organização mental para ter coragem de resolver certas coisas. E com um mundo lotado de informação, lotado de coisa, a gente às vezes não consegue ter essa organização. A gente fica recebendo milhões de coisas e às vezes a gente não sabe nem em que informação acreditar. Então, é por isso que o nosso processo interno tem que estar muito fortalecido para eu conseguir olhar para aquilo que faz sentido para mim. Se eu não tenho esse autoconhecimento, eu não sei o que faz sentido. Para mim, qualquer coisa serve. Quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, né? Quando eu não me conheço, qualquer coisa serve. E aí serve qualquer coisa que o outro fala para você. Você sofre violência e aceita, você sofre preconceito e aceita, ou é obrigado a se oprimir em várias situações. Por quê? Porque você não tem coragem de mudar. Você não tem realmente. Você até tem um instinto, você até entende, só que você não tem ferramentas para isso, né? Então, por muito tempo, eu fui essa pessoa, sabe? Tipo, workaholic faz tudo, abraça tudo, fala sim para tudo. Ainda sou um pouco assim, tô melhorando. Acho que a gente tá sempre no processo de evolução. Mas eu comecei a perceber, principalmente porque quando eu fiquei doente, quando eu tive o câncer, não tinha outro jeito. Ou eu olhava para mim, me colocava em primeiro lugar, ou eu morria. Então, assim, eu tive que levar aquele tapa na cara, né? Para dizer, opa, peraí, a Marjorie tem que estar em primeiro lugar, né?
E às vezes a gente não tem esse tapa na cara, a vida vai passando, vai passando, vai passando, e você vai, não vai dar valsa, né? Uhum. E, então, assim, até esse processo que eu passei de definir, de estar escolhendo ainda até como que eu vou reger a minha vida agora e o que que eu quero e como que eu posso agregar mais valor, foi porque eu tive diagnóstico de câncer de mama em 2017 e de lá para cá, muita coisa começou a fazer sentido de forma diferente. Eu queria alcançar mais pessoas, eu queria dialogar com mais pessoas, eu queria entender mais sobre os processos de saúde mental, de saúde integral, de como que eu me encaixava nisso, como que eu podia inspirar pessoas através da minha história, através de tudo que a gente passa. E aí começou a ficar pequeno aonde eu estava, começou a ficar pequeno para mim. Não porque, ai, nossa, a Marjorie é maravilhosa, tudo de bom. Não, mas é porque passou a ter menos sentido. Não porque o serviço seja ruim, não porque o lugar seja ruim. As pessoas também têm muito essa sensação, né? Tipo, ai, nossa, você tem que abandonar uma coisa porque ela te faz mal, porque ela é nociva. Não é só, ela é nociva porque não está fazendo sentido para você ali. Não que o Uhum. lugar seja ruim, que as pessoas sejam ruins, não, mas é que para você não faz mais sentido. Lógico que também Uhum. a gente tem situações aí que são. Não vou entrar nessa seara, né? Porque ela é bem complexa. Lógico que a gente tem lugares que são potencialmente piores até para trabalhar, são Uhum. insalubres e tudo mais, mental e fisicamente. Mas eu estou falando que as decisões nossas escolhas, não podem partir só daquilo externo. Tem que partir Sim. do que faz sentido para gente. Não sei se está ficando claro que, sabe, que Sim, eu, sim. o meu cérebro quimioterápico às vezes dá uns tilt. Eu fico muito prolixa, mas já sou por natureza, né? Então, assim, é engraçado que as pessoas falam assim para mim: ah, agora você vai fazer lives, você vai virar palestrante, você vai, sei lá, você vai escrever, você vai fazer o quê? Né? Como se eu tivesse que abandonar toda aquele, né, a fonoaudióloga, a pessoa que eu fui para ser uma nova coisa, né? E às vezes Uhum. as pessoas encaram, linkando com o nosso assunto da coragem, isso como um ato corajoso. Ah, eu vou me transformar, então agora eu não sou mais aquela pessoa para ser totalmente outra. Né? Tive a coragem de mudar. E não é, você carrega tudo aquilo que você teve de experiência, você carrega tudo aquilo que te formou como ser humano. Então a Uhum. Marjorie vai continuar sendo fonoaudióloga, a Marjorie vai continuar tendo experiência naquilo que teve tanto de saúde, e vai ter a possibilidade de fazer N outras coisas. Gente, o nosso mundo está tão aberto, né? A gente tem capacidade e mais liberdade do que em tantos outros lugares, né? Então, eu acho que Uhum. eu, no meu lugarzinho privilegiado de pessoa, né, que teve oportunidade de sair um pouco da caixinha, eu Uhum. não tenho nem como não aproveitar esse momento, né, para Uhum. fazer algo de melhor para mim e para o mundo, né? Sim, sim. Marjorie, é Falsa linda a sua modéstia, né? história. Não, é linda a sua história. Assim, eu fiquei encantada, né? Depois que a Milene falou de você e o pouquinho que a gente pôde conversar antes da live. Mas, assim, é fantástico te ouvir falar, porque o quanto as suas escolhas também te fizeram se permitir se olhar, né? E o quanto, assim, em meio a todas essas suas escolhas, o quanto você se deu esse direito de estar em primeiro lugar. Isso é muito legal. E o que a gente mais vê, assim, que eu acho que é uma coisa tão terrível, é que as pessoas falam que não tem escolha. Às vezes as pessoas têm sei lá, esse negócio de sair da caixinha, pra mim, é uma coisa que eu falo pra caramba. Fora dessa caixa tem um mundo de possibilidade, tem um mundo de escolha, tem um Sim. mundo de tudo que você quiser. Mas assim, se você não quiser sair dela, não dá, ninguém vai te tirar de lá, né? Então, assim, eu acho que a coragem vem exatamente neste momento de você dar uma sondada fora Fora dessa da caixinha. caixinha. Sabe, É. essa sondada, eu acho que é um movimento mínimo que seja. Você não precisa ser corajoso sair escancarando tudo. Mas simplesmente você olhar pelaquela gretinha já é um ato corajoso, no meu ver.
E sabe que é uma coisa interessante que vocês estão falando aí, tá me vindo algo na minha cabeça no seguinte sentido. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, muito fora da caixa para um monte de coisa, né? Para muitos processos. E parecia fácil, né? Achar, tenho coragem, o que eu quero eu faço. Eu vou ali e tchum, né? Muitas vezes as pessoas Só falam o assim para mim, ah, Márcia, suficiente. mas você consegue porque é você, né? Se fosse eu, não daria conta. E por muito tempo eu também não dei conta de muita coisa e tenho certeza que não vou dar conta de um monte ainda, né? Sim. Graças a Deus que a gente está aqui para aprender, está aqui Uhum. para fazer Uhum. diferente na nossa vida todo dia e mudar de opinião e poder se reinventar. Mas eu acho muito interessante pontuar isso aqui, porque as pessoas ficam esperando um perfil, ou então esperando uma atitude vir. E às vezes elas se bloqueiam naquela, ah, mas eu não sou assim. Ah, mas eu sou tímido, você é extrovertido. Ah, mas eu sou feio, Uhum. você é bonito. Ou eu sou gordo, você é magro. Ou eu sou isso, sabe? Né? E aí você Uhum. coloca Uhum. todas as barreiras possíveis e imagináveis para perder sua coragem, perder sua força, perder o Sim. seu Justificativas, né? intuito. É. Uhum. É. Justificativas do É. porquê Então, não. exatamente. E é aquilo que vocês falaram. Escolhas a gente tem. Nem Uhum. sempre a gente vai conseguir fazer no momento que a gente quer, Uhum. né? Que daí Uhum. também vem uma outra coisa. A gente vive num mundo, né, de muita imagem, de muita coisa que parece, mas não é, né? E aí a gente sempre pensa assim: ah, mas o outro consegue porque ele é melhor, ou ele consegue porque ele tem mais, ou ele consegue porque, Uhum. nossa, a vida dele no Facebook e no Instagram é perfeita, a minha não é. Então, eu acho que quando a gente fica também se projetando muito, né, no que o Uhum. outro tem de melhor, a gente não consegue achar o nosso melhor, a gente só consegue achar o nosso pior. A Sim, gente só Claro. sim. consegue achar o que a gente não tem e não o que a Uhum. gente tem. Uhum. Sim, sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o câncer de novo. Não que seja uma coisa boa, porque eu não desejo que ninguém tenha um Uhum. diagnóstico desse na Uhum. sua vida, mas feliz ou infelizmente, a gente perde tudo. A gente perde tudo, de saúde a bem-estar e tal. E aí você tem que fazer um esforço tão sobre-humano para conseguir se reconhecer como pessoa de novo, até diante do espelho, né? Uhum. Você se transforma, que aí você começa a pensar assim, poxa, é minha oportunidade do zero de começar de novo. Que é o que a gente Sim. não tem, né? A gente vai criando na nossa vida tantas barreiras, tantas coisas que a gente abandona aquela criança que a gente tem lá atrás. A gente abandona aqueles sonhos, abandona aqueles desejos, abandona aquilo que era um pouco instintivo nosso, Uhum. né? E acaba por deixar aquilo guardadinho. E aí, Sim. quando você se vê na frente de uma possibilidade que zera, né, a tua vida, você fala assim, opa, agora eu quero começar de forma diferente. Fantástico. Ô, Marjorie, você falando assim, eu fiquei pensando que eu acho que a gente tem uma sintonia muito grande entre os seus atuais objetivos e os atuais objetivos da Positivamente, sabe? Esse negócio de alcançar mais gente, de ajudar mais gente. E eu fico pensando que, assim, uma coisa que a gente tem discutido muito é que algumas pessoas, como você mesma disse, não vão ter um gatilho externo, né? No seu caso, você teve um gatilho e tanto externamente aí, que foi a questão do câncer, que te deu um sacode, né? Uhum. E algumas Uhum. pessoas, como você mesma disse, vão acabar seguindo aí, graças a Deus, sem nem, né? Mas não vão ter esse sacode. E a gente tem tentado dar esse sacode, sabe? Quando você falou É, assim, já eu levei um tapa na cara. A gente tem tentado dar alguns tapinhas, sabe? Sutis, mas Sutis sim, tapa né? de luva de pelica, porque assim, a gente quer sacudir mesmo, sabe, as pessoas e é, falar, meu, é agora, aproveita, né? A gente nunca é, teve tanta gente querendo ajudar a chegar em lugares assim que a gente não teria acesso de outra forma e ajudar pessoas que a gente nem conhece, né? Então, assim, eu acho que a gente podia também aproveitar para apontar que é o momento de escolher se priorizar e se autoconhecer
aproveitando também essas ajudas que estão vindo de pessoas como você, de pessoas como a gente que resolveu fazer a Positivamente e de tantos outros que têm tido iniciativas aí maravilhosas nesse momento, né? Porque a gente quer ser esse cutucão, sabe? Pra sacudir É, mesmo. e a gente também, sendo esse cutucão e falando isso, a gente tem que ter muita paciência de entender que cada um vai. Sabe aquela coisa assim? Às vezes a onda pega, né? Mas às vezes é naquela marola que você vai falar, opa, né? Então a gente tem que ter a paciência desse momento, porque até para mim não foi tão tranquilo assim, né? Aquilo que eu falo, quando eu voltei da minha licença médica e voltei a trabalhar numa lógica que eu já percebia que não era a lógica que eu queria mais. E mesmo assim eu insisti, eu falei, não, vai dar certo, não, porque a gente também insiste. Às vezes a gente insiste no que é seguro, Uhum. né? Zona de A gente conforto. insiste no conforto. Então, No que já é não é, conhecido. não é tão fácil assim. Às vezes a gente quer ter o processo corajoso, a gente sabe o que que a gente quer mudar, a gente até planeja, mas aí você fala assim, é aquela resistência que a gente Uhum. tem, e é normal. Então, eu Uhum. acho que quando a gente fala de coragem aqui e encarar positivamente, também é entender que tem um momento, que às vezes agora a gente está observando esse momento desse ângulo, mas às vezes esse ângulo não está fazendo sentido para aquela pessoa naquele momento, né? Uhum. Por isso que eu bato tanto na tecla, e acho que talvez porque eu tenha tido tanto essa formação já há tantos anos da aprendizagem significativa, que não adianta quando não faz sentido para você. Eu Uhum. posso falar aqui, e por isso que não existe receita de bolo, porque eu posso dar qualquer receita. A pessoa vai falar, não, Uhum. mas não encaixa na minha vida, não encaixa Sim. na minha dinâmica, não encaixa no meu pensamento. E aí, daqui a um tempo, a pessoa vai falar assim, nossa, sabe aquilo que eu vi 2, 3 anos lá atrás? Poxa, agora está fazendo sentido. Uhum. Eu tenho certeza que daqui, sei lá, 2, 3, ou até menos, daqui uma semana, eu já vou estar com outros pensamentos. Essa semana, por exemplo, foi uma semana super reflexiva para mim, em vários pontos, em várias vontades. E aí vocês falam, não, mas a Marjorie já decidiu, a Marjorie é corajosa, já abandonou o emprego, já está em outra loja. Ah, não precisa refletir mais, né? Já acabou para você, já teve seu processo, já brilhou. E não é assim, a gente está sempre, né, ressignificando. E é legal a gente colocar essas palavras em pauta, né? Como a gente Sim. tem ouvido muito falar, de empatia, de positividade, de ressignificação, de sair Uhum. fora da caixa. E a gente vê que não são conceitos novos, não são coisas que a gente descobriu agora. Mas é que Uhum. ainda é muito difícil a gente, como ser humano, internalizar isso. Ainda é Claro. um aprendizado, né? Sim. Então, muitas são as questões. Eu falo que o ser humano ele já caminhou muitos passos, mas ainda está muito aquém da possibilidade que a gente tem. E isso Sim, foi uma das sim. coisas que eu comecei a perceber, porque quando eu fiquei muito doente, eu percebi assim, caramba, putz, meu corpo é fera, meu corpo dá conta, né? Máquina Eu vou, Combater um maravilhosa. câncer, É. né? É isso aí. não é? E aí você É. fala assim, meu, que milagre é esse que eu estou desaproveitando, né? E aí eu pensava assim, cara, a gente precisa falar isso para o mundo, as pessoas precisam começar a se encontrar, elas precisam começar a dialogar, a gente precisa Uhum. também, né, até por sermos mulheres, né, por estarmos numa posição diferente, a gente precisa começar a falar, a gente precisa Sim, começar a entender esses processos e compartilhar. Porque aí, sem sim. compartilhar, É. também a gente não cresce, É, né? Marjorie, nossa, é É fantástico fantástico. isso, sabe? Porque você tá falando aí e eu tô aqui com os meus botões muito reflexivos. Eu acho que a gente tá vindo nessa questão muito reflexiva também. E assim, o quanto a gente, como profissional da área da saúde mental, teve que quebrar muito tabu, né? Nossa, falar das nossas emoções é um tabu e tanto. Imagina, eu mostrar que eu sou fraca, eu mostrar que eu tô deprimida, eu mostrar que eu sou extremamente ansiosa e que isso me paralisa. Então, assim, a gente vem quebrando tabu, assim, Um atrás do outro. Um escancaradamente. atrás do outro, né? Mas Um eu acho que atrás é do esse que é o outro. efeito dominó, né? Porque eu brinco É, assim que todo mundo sempre é. olha pra cá e fala assim, nossa, mas a Marjorie é louca. Marjorie faz que a Marjorie é louca. Ah, porque a Marjorie é louca. Aí eu comecei a encarar isso como uma coisa boa. Falei, nossa, então tá bom. Então Opa! deixa eu assumir que eu sou louca mesmo. Isso. Então eu vou colocar esse escudo da loucura para pelo menos eu conseguir fazer coisas diferentes, para eu conseguir ser criativa. Porque
né? Já que eu sou louca, vamos assumir aí, né? E sem falar que a loucura chama atenção. Loucura chama atenção. Então é isso, é usar a loucura a seu favor. E aí a gente brinca, né, com essa questão da loucura, mas é um processo que a gente precisa também respeitar, né, das limitações de cada um, das questões emocionais de cada um. Mas eu acho que é isso, a gente está começando a entrar, eu acho que numa era, numa geração, eu sei porque eu gosto muito de conversar com os jovens, né, com as meninas mais jovens, com os meninos mais jovens, porque eles têm um outro olhar. É um olhar já mais amadurecido de algumas coisas, porque a sociedade vem se transformando. Se a gente for pegar, né, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, o quanto a gente já conseguiu transformar um pouco esse diálogo. Então, a minha esperança é essa, sabe? Que a gente, quanto mais a gente consiga a dialogar e transformar o nosso comportamento através dessas experiências, mais a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade. Né? Então, eu falo porque eu fiz uma live, eu fiz 2 lives até também no Instagram, com uma menina de 19 anos que me ensinou tanta coisa. Tem as meninas mais novas que me ensinam tanta coisa. E eu vejo hoje eu também nesse processo de aprendizagem junto com a minha mãe, junto com as pessoas que, né, que são da minha família. Várias gerações. Porque antes era uma coisa que parecia inacessível, a gente não tinha esse diálogo. Né? O quanto a gente escuta que eu não tenho acesso aos meus pais, ou eu não tenho esse diálogo em casa. Né? E hoje a gente tem possibilidade de diálogo em tudo quanto é lugar. Né? A gente tem aqui em rede. Uma das coisas também que me fez querer vir muito para a questão da mídia é porque a mídia me trouxe, lógico que a mídia também tem bastante coisa complicada, mas a mídia me trouxe acesso a muita gente. Acesso que eu não tinha, mesmo sendo profissional da saúde. O acesso é diferente, o diálogo é diferente. Às vezes as pessoas não conseguem falar cara a cara, mas elas conseguem falar através de uma mensagem, elas conseguem falar através de uma outra forma de dialogar, né? Então isso também foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu, como uma profissional da comunicação, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, por que eu estou querendo colocar a comunicação dentro daquele quadradinho só pessoal, só olho no olho? Aqui nós estamos olho no olho, aqui nós estamos com várias pessoas. Eu amo quando sobe os coraçõezinhos. Quando sobe os coraçõezinhos, eu penso assim, cara, estou falando, está fazendo sentido. Está fazendo sentido. Porque eu falo para as pessoas, eu não vim aqui para convencer vocês e nem para ensinar nada. Eu vim aqui para problematizar. Eu vim aqui para soltar pérolas para vocês falarem, putz, preciso pensar nisso. É isso que me move, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter resposta. Eu não tenho a resposta. Se você me perguntasse, se me perguntar assim, Marjorie, o que é coragem? Eu vou falar, olha, eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos falando aqui. Mas o que você acha? Porque eu preciso saber o que você acha. Né? Então eu acho que é essa a grande sacada, a gente parar de achar que tem resposta para tudo, que consegue ter essas respostas só naquele nosso ambiente rotineiro e já manjado de todos os dias. E aí a gente começa a perceber o quanto a quarentena interfere nisso, porque a gente mudou o nosso ambiente de casa totalmente, né? Eu falo que hoje meu marido tem home office, então ele teve que transformar todo o ambiente dele de trabalho. Tem pessoas com crianças em casa, né? O homeschooling também, como que veio, né? Quem tem criança, quem não tem criança, quem tem bicho, quem não tem bicho. Então todo mundo começou a ter que se ressignificar dentro da própria casa. Sim. E coisas que a gente não faz fora. E aí a gente começa a perceber que é capaz, né? Exato, eu acho que essa percepção que eu queria falar, assim, né, depois que você foi falando tudo isso, o quanto é legal a gente reconhecer os nossos pequenos atos de coragem, porque a gente passa muito despercebido nisso, né? Então, assim, sei lá, eu fiz uma mudança pequena dentro de casa que nunca tive coragem de fazer, mas eu me permiti fazer. Reconhecer isso e comemorar isso como um impulso positivo para novas coragens, novas mudanças, né? Uma coisa puxa a outra, né? A gente tava falando Nossa. disso. Exato, sabe por quê? Ganhos, sabe?
Porque a gente só vai começar a enxergar positivamente as coisas a partir do momento que a gente começar a comemorar as Isso. pequenas vitórias, né? Isso. Sim, Eu sim. tenho. Quem me segue no meu Instagram vê que eu sempre posto as mesas que eu faço, as coisas que eu faço e tal, não sei o quê. E isso é uma coisa que você fala assim, mas você está comemorando o quê? Eu estou comemorando o dia de hoje, estou comemorando que a gente está A aqui. vida. Hoje eu estou comemorando essa pele gloriosa que eu fiz, gente, Tá especialmente para vocês. linda! Tá Tô linda essa gloriosa. maquiagem. Nem sempre dá certo. Nem sempre. Mas, assim, são essas pequenas conquistas que vão tornando os atos da gente cada vez mais corajosos. Porque às vezes a gente é Sim. aquele que a gente fala do conforto, né? De se acostumar com certas coisas. A gente se acostuma tanto a fazer as coisas do mesmo jeito que aí fica Sim. difícil ter coragem mesmo, fica difícil a Uhum. gente encarar. Então, como que a gente pode enxergar positivamente as coisas? É tendo um pouco de compaixão também pelos nossos processos, tendo um pouco de compaixão por aquilo que você acredita, por aquilo que você tem vontade de mudar. Às vezes você não Uhum. conseguiu Uhum. naquele dia, mas no outro dia você conseguiu. Encorajando também os filhos, as pessoas que estão ao nosso lado, porque isso também é uma coisa legal. Quanto mais a gente encoraja o outro, a gente se sente encorajado também. Sim, Eu sim, acho que isso é sim. uma coisa que as pessoas não percebem. O quanto as pessoas falam assim, nossa, Marjorie, mas você tem tão inspiração. Gente, quantas pessoas são inspiração para mim? Quantas pessoas Sim. eu olho e falo assim, caramba, olha só que legal. Puxa, isso fez meu coração assim ficar com conforto, me deu paz, né? Então, Uhum. encorajar o processo do outro também traz Sim. uma força pra gente muito grande. Você fala assim, poxa, se ele é capaz, eu também sou. Eu também Sim. posso. O É. que que, o que, que eu, né? O que que aquela pessoa tem de diferente? Ah, é isso? Será que eu consigo ir também? Né? Eu costumo, outro dia numa live eu falei isso, e é muito engraçado, porque aconteceu isso com o meu cabelo cor-de-rosa, né, gente? Agora tá cheio de raiz, não tá muito lindo, preciso, mas quarentena que fala, né? Não tá dando pra ir no cabeleireiro. Mas eu falo que essas pequenas coisas, as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você super combina com esse cabelo. Se não fosse você, não combinaria. Fala, gente, não foi assim. Alguém falou para mim, meu cabeleireiro que falou para mim: olha, Marjorie, vai que vai dar certo. Eu quero que você ponha esse cabelo, acho que vai dar certo para você. E a primeira resposta que eu falei para ele, eu falei: não, imagina, eu tô muito velha. Eu trabalho no serviço público. Imagina eu chegando com o cabelo cor-de-rosa, vão me mandar embora. Vão me dar processo administrativo, né? Porque eu cheguei que nem uma louca, né? Heavy metal, de cabelo rosa. E não. Hoje as pessoas não me enxergam de outra forma. Outro dia alguém virou para mim e falou assim: nossa, Marjorie, eu não lembro de você como você era antes. Até você, né, Mia? A gente brincou. Eu Sim, falei: a sim. Milene me conhece Foi, faz eu tempo, fui só que ela não uma. lembra da outra Marjorie. Ela não lembra de como eu era. Então, isso é uma coisa legal também. A gente se transforma de tal forma e tem essa coisa tão dentro que você não consegue mais nem lembrar o que foi antes. Aquilo Mas lá olha, transformou tua vida, né? De tal e forma que olha você que fala assim, não legal. consigo mais viver daquele jeito, eu não consigo mais ser como era antes, Então, né? mas aí você se abriu para o novo, né? Que é justamente que Sim, assim, a gente está falando de positivamente e mudança. Se a gente resolver olhar positivamente para certas mudanças impostas, porque a gente está passando por várias mudanças impostas, né? Nem todas são sim, escolhidas. Se a gente escolher olhar positivamente para as mudanças impostas, a gente já muda a nossa oportunidade, o nosso caminho aí. Porque, de fato, a evolução está no novo. O que eu podia evoluir com o que eu já tenho, com o que eu já conheço, com o que está no meu contexto, eu já evoluí, né? Eu preciso me abrir para o novo, eu preciso encarar aí as mudanças que estão acontecendo para, de fato, eu sair do lugar, né? sim, Se a sim. Margem, por exemplo, não tivesse aceito naquele momento esse cabelo, você ainda teria ficado naquilo lá atrás, mas com certeza este auge aí que nós estamos vendo seria diferente, né? A gente tem Exatamente. que se abrir para o novo. É. E talvez seria diferente de uma outra forma positiva também, né? Porque a gente também tem Sim, aquela sim. sensação de que certas escolhas que a gente não fez podem no futuro barrar outras evoluções ainda mais brilhantes, e não é. A gente vai cada vez fazendo um pedacinho daquilo que dá, né? Que eu falo que é um Sim. pouco da gente ter compaixão pelos nossos processos, né? Ter compaixão pelas nossas fragilidades, né? Por às vezes aquele dia não tá 100%, por aquele dia, outro dia eu até pensei, eu falei, nossa,
Quantas vezes eu não assumi, né, que aquele dia eu não estava legal e mesmo assim, não, nossa, bota o carão e vai, né? Vai né? Quantas vezes a Quantas e gente assume? quantas? Ô, Marjorie, eu não sei se a Ana tá aqui, mas a Ana é uma paciente minha e assim, eu falei pra ela uma Eu tô vendo que frase tem que foi muita muito, gente especial aqui. que eu acho que eu preciso reproduzir isso. Ana, se você tiver aí, corrige se eu estiver falando bobeira, tá? Eu falei pra ela assim que é importante a gente reconhecer a nossa evolução e respeitar a nossa história, né? Porque não é simples assim a Perfeito. gente deixar uma história para trás. A gente precisa reconhecer aquilo que a gente se modificou, aquilo que a gente teve coragem para encarar, mas a gente precisa respeitar muito, Valorizar também, né? a nossa história. Sim. Eu Respeito e acho que essa é a grande valorização a si palavra, é mesmo. valor, né? É Valor. valor, é dar valor. Sim. Dar valor àquilo que foi difícil e a gente conseguiu superar. Dar valor também àquele momento que não deu muito certo, mas que a gente tentou fazer de novo, né? Uhum. Eu acho que esse é o que traz pra gente a esperança de ter novas rotinas e novos processos. É saber Sim. que Perfeito. uma mudança pode trazer para você coisas que você jamais imaginou, né? Uhum. E se a gente for encarar isso, não, ai, mudar é ruim, ai, mudar vai me tirar daquilo que eu já estou acostumado, meu, aí Uhum. você para no tempo, entendeu? Sim, Tudo sim. bem, Não se evolui. você tá feliz assim, ok, também a gente tem que Ok. Ok. respeitar, né? Sim. Mas eu acho que quando a gente consegue perceber o brilho nas pessoas que mudam, né? O brilho nas pessoas que estão encorajadas, que estão bem, né? Então é aquilo que a gente falou, o processo de coragem, ele nada tem a ver só com o impulso, né? Tem a Uhum. ver com autoconhecimento, tem a ver com autocuidado. Eu acho que eu nunca pensei, como essa semana, tanto em relacionar a coragem com autocuidado, porque ele realmente é o que transforma, né? Uhum. É o olhar. Então, para a gente poder pensar em mudanças, em coisas significativas, é só quando a gente olha para si. E quando a gente olha para o Perfeito. outro com empatia, né? E aí você Sim. começa a mudar os seus processos, você começa realmente a ter sentido, né? Uhum. Lindo. Ah, A gente quer, olha, a gente sempre faz esse convite, Marjorie, mas assim, reforça junto com a gente que você tem tudo a ver. A gente quer convidar as pessoas para se permitir para esse processo, sabe? Para se Sim, permitir, para se abrir, para se olhar, para vencer resistências e barreiras, até porque a gente sabe que é possível. A gente, nesse momento, assim como você, a gente tem vencido algumas uhum. resistências, né? Acho que eu tenho tido aqui um apoio muito grande, não só da Pâmela, como de outras parceironas, né? A Luana que está aí também, para vencer algumas resistências, algumas barreiras. E a gente quer que todo mundo se permita da mesma forma, sabe? Justamente pelo que você sim, falou, sabe aquele brilho? Sim. Aquela. Eu acho que uma positividade, mas não no sentido de um otimismo banal, sabe? sim, Mas uma positividade de essência, de você resolver de fato encarar tudo que for imposto de uma outra forma, de convidar sim. todo mundo para isso, né? E a gente, infelizmente, Marjorie, está nos últimos minutos, então a gente gostaria Ai, muito que você pior, né? Já pudesse tá acabando. falar, fala um pouquinho É. disso, desse convite, que eu sei que você está junto com a gente nessa e, Ah, ó, com certeza. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para não ficar somente cobrando da gente, né? Acho que a gente está tendo muita cobrança de produtividade, de posturas, de posicionamentos, e eu acho que a gente precisa mais se transformar, é, se permitindo se errar, permitindo dialogar com outras pessoas, conhecendo outros processos, reconhecendo aquilo que a gente tem de dúvidas e também de certezas. Então, eu acho que esse respeito com a gente mesmo, né? Que vai fazer a gente mudar, que vai ser um processo realmente corajoso, que vai realmente trazer coragem e brilho para a sua vida, né? Então, ter esses bate-papos, ter esses diálogos, ouvir e participar, meu, permitir se abrir para um mundo novo, um mundo que está uhum, disponível para todos nós. Não está disponível só para mim, para você, Isso. para o outro, nada. Isso. E, e a gente Isso. não pode começar a ter essa resistência, porque quanto mais resistência, mais duro a gente vai ficando, Mais né? A gente difícil. deixa de ser
resiliente. A gente tem que lembrar que a resiliência é justamente a capacidade de você permear vários espaços, de você permear sua vida e mudar, se adaptar. Então, por que não se permitir essas adaptações, né? Então, Foi vamos usar as lindo. palavras bonitas com sentido. Ai, gente, foi muito Marjorie, bom, muito né? obrigada. Agradece demais. Obrigada, Ó, pessoal, salva que ficou essa com a live, gente. tem muita gente especial. Eu Agora. quero agradecer todo mundo que participou, né? Pessoal que me conhece, que conhece vocês. Tá acabando.